Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da SIM para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2022. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.sim.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da SIM e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Tiago Muramatsu, diretor-presidente da SIM, e o Sr. Hector Leitão, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Tiago Muramatsu, que dará início à apresentação. Por favor, Tiago, pode prosseguir. Obrigado e bom dia a todos. Obrigado pela presença aqui, por atender a nossa teleconferência de resultados. Bom, dando início aqui às principais realizações do trimestre, a gente teve, acho que uma notícia, a gente teve algumas notícias bem interessantes que aconteceram dentro desse trimestre, sendo que a primeira delas foi que a gente teve uma elevação de rating. A gente vem desde 2017 com um rating de A+, né? A gente saiu aí de BBB+, para A+, em 2017, e aí depois de 5 anos a gente conseguiu ter uma elevação de rating para AA, né? Foi um aumento de 2 notches. Isso daqui eu acho que reflete o trabalho que a gente tem feito ao longo dos anos em relação a nosso controle de caixa e nossa posição de balanço bem fortalecida. Também, eu acho que nessa linha de alocação de capital, a gente fez o pré-pagamento da 11ª debênture, né, a emissão de debênture, que a gente realizou esse pré-pagamento em setembro agora desse ano. Foi uma amortização de 200 milhões, que foi a totalidade do remanescente que tínhamos nessa debênture, e a gente antecipou aqui 100 milhões que seriam em 2023 e 100 milhões que seriam em 2024. E aí, quando a gente olha o nosso fluxo de amortização ao longo dos próximos 24 meses, a gente praticamente não tem nenhuma amortização. E eu acho que, dado o custo do dinheiro hoje, é bem importante a gente conseguir fazer esse tipo de movimento. A gente também, nesse trimestre, né, a gente teve 2 prêmios que a companhia recebeu. Acho que o primeiro deles aqui, que é o prêmio do Valor 1000, né? A gente foi reconhecida como a melhor empresa do setor de empreendimentos imobiliários. É a segunda vez que a gente aparece aqui no Valor 1000, a primeira vez que a gente ganha em primeiro lugar, e a terceira vez consecutiva, né? Então, no ano de 2021, 2021 e agora 22 também, a gente ganhou aqui uma premiação na Sen Open Startups, que reconheceu assim como uma das 10 empresas mais inovadoras no ramo de construção imobiliário. A gente, nesse ano, ficou em 9º lugar, no ano passado a gente ficou em 3º lugar, em 2020 a gente ficou em 5º. E a gente teve um movimento muito positivo aqui nas locações dos nossos shoppings, sendo que nesse trimestre a gente teve uma absorção bruta quase, pelo menos nos últimos 36 meses, recorde. Foram 4.100 metros que a gente conseguiu locar nesse trimestre, com uma absorção líquida também bem interessante de quase 3.000 metros. E durante esse trimestre a gente saiu de uma ocupação próxima de 92,7%, chegando aí a quase 95%, quando a gente considera só as lojas, né? Então, acho que isso daqui faz parte do que a gente tem tentado fazer, ser bem pragmático nas locações e na ocupação.
uma meta aí da gente conseguir finalizar o ano acima dos 95% de ocupação nos nossos shoppings. Dando sequência aqui, falando um pouquinho aqui do desempenho operacional, e acho que mantendo até o que a gente vem falando aqui em relação à ocupação, né, a gente tem uma ocupação, acho que bastante saudável em shopping, eu acho que a gente pode melhorar um pouquinho mais, mas a gente tem crescido trimestre a trimestre, mês a mês, a gente tem ocupado bem nossos espaços. Nos Triple A's também a gente tem aqui conseguido manter um índice de ocupação alto. Quando a gente olha a ocupação geral do portfólio, a gente está com 86% na ocupação financeira e 82% na ocupação física. Acho que o grande pênalti aqui que a gente tem do lado de ocupação é, com certeza, o ITM, que ele é muito representativo, ele representa mais da metade aqui da vacância que a gente tem no único empreendimento. Acho que ele tem características muito específicas e uma localização também fora dos grandes centros comerciais, o que acaba dificultando um pouco aqui a comercialização desse empreendimento. Mas a gente está sempre atento e sempre com conversas para a gente poder maximizar ali o valor desse empreendimento. Indo adiante, no próximo slide a gente faz aqui um breakdown da ocupação física e financeira dos shoppings, né? Então, aqui refletindo aqui o que eu disse, né? A gente no segundo TRI finalizou com 92,7, a gente finaliza aqui o terceiro TRI com 94,9. Quando a gente exclui o edifício do Gran Plaza, que nunca foi e não será ocupado por lojas, né? Então, aqui a gente está olhando realmente quem que é gerador de vendas e locação destinada a varejo. Seguindo para o próximo slide, ainda falando sobre shoppings, a gente finalizou o trimestre com uma venda de 673 milhões, né, que ela é um crescimento significativo aqui em relação ao terceiro TRI de 21. Lembrando que no terceiro TRI de 21 a gente também tinha outro shopping, né, tinha uma Estação BH, então é uma base comparável aqui, até maior do que o que a gente realizou nesse ano. O fluxo de estacionamento, acho que também se aplica, né? Aqui a gente tem um crescimento mesmo tendo um shopping a menos, né? Então, chegando a quase 2 milhões de veículos no terceiro trimestre desse ano. E a venda de mesmas lojas, a gente teve um crescimento aí também bem significativo de quase 20%. Agora, entrando nos edifícios corporativos, né, a gente está com essa ocupação financeira aí próxima de 73%. Quando a gente compara com um ano atrás, né, no terceiro TRI de 21, com quase 90%, é porque a ocupação, duas coisas, né, a ocupação ela não estava finalizada, a desocupação do ITM não estava finalizada, e a gente ainda tinha o portfólio de AAA que estava 100% locado. A relevância disso, obviamente, acaba impactando um pouco. O nosso portfólio hoje de AAA aqui em São Paulo, ele está praticamente 100% locado também, né? Lá no final do release, nas linhas de fundamento, a gente tem isso aberto empreendimento a empreendimento. Quem acaba afetando um pouco aqui a ocupação dos AAAs é o CEO no Rio de Janeiro, que fica na Barra, e ali tem sido um pouco mais desafiadora a comercialização. Quando a gente olha a ocupação física dos edifícios que estão dentro dos CBDs conhecidos, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, a gente vai para uma ocupação de 85%, e aí eu acho que quem puxa um pouco aí para baixo de novo acaba sendo um pouco o CEO e o Brasílio Machado. Agora, para dar sequência aqui à apresentação e falar um pouco do desempenho financeiro, eu vou passar a palavra para o Hector. Bom dia a todos. Vamos seguir aqui com o resultado operacional dos empreendimentos, né, dos nossos shoppings e edifícios. A gente tem uma queda expressiva aqui em relação ao ano passado, de 2019, bem natural por conta da venda do portfólio. Mas aí, fazendo uma quebra, né, para ter uma análise mais assertiva do que de fato como a gente vem performando nos nossos ativos, do lado direito a gente olha o NOI das mesmas propriedades. Então a gente consegue notar que no terceiro trimestre a gente fez 44 milhões de NOI, né, na nossa participação, e com crescimento acima de 40%, tanto em relação a 2021 e a 2019. E aqui
a gente destaca todos os fundamentos aqui importantes desses ativos, então seja crescimento de receita, a inadimplência controlada, os descontos que paulatinamente a gente consegue tirando, né, essas concessões com um custo de ocupação saudável, e as vendas também subindo conforme a gente vai tendo foi tendo uma maior reabertura e os shoppings a gente consegue executar mais eventos e mais e ocupando esses shoppings com um mix mais interessante. E aí, quando a gente fala dos 9 meses acumulados, a gente tem um crescimento expressivo também em relação a 2019, né, 25,8%, e quase 70% em relação a 21. Então, acho que a gente vem tendo esse fundamento saudável e a gente ainda mantém a níveis bastante elevados esse crescimento. No próximo slide, a gente faz uma quebra entre os segmentos, né? Do lado de shopping, a gente alcançou quase 36 milhões de crescimento de NOI esse trimestre, aí comparado com 19, crescimento expressivo de 35%. E aí a grande diferença desse TRI em relação aos outros é que a nossa recuperação de inadimplência foi superior aqui a 2019, né? O PDD tem uma diferença aqui de quase 10% em 19 para agora, então ele descolou um pouquinho dos outros 2 trimestres, né? Um trimestre melhor. Em relação a 2021, a gente tem um crescimento de quase 47%. Quando a gente olha no acumulado do ano, o crescimento, né, a gente está quase dobrando o resultado em relação ao ano passado e crescendo próximo de 15% em relação a 19. Já no segmento de edifícios, acho que é um mercado que está um pouco mais estabilizado. Então, a gente teve um crescimento de 27% em relação ao ano passado. Aí são 2 efeitos principais. Acho que um leasing spread positivo no edifício AAA que a gente tem em São Paulo e uma ocupação maior do Birman 10, que é um classe A retrofitado, que a gente fez esse investimento em 19 que deu bastante resultado para nós aqui com essa alocação de 100% que a gente teve no final do ano passado. Em relação a 19, tem um crescimento expressivo também. No acumulado dos 9 meses, a gente chegou a 25, quase 26 milhões de NOI em edifício, crescimento de 13 em relação a 21 e dobramos aqui o resultado em 19. Então, a gente tem um crescimento menos robusto aqui em edifício, mas acho que os fundamentos também estão muito bem equacionados. O nosso desafio é a ocupação nos classe A, principalmente no ITM, que o Thiago comentou. Podemos seguir no próximo slide. A gente olha o EBITDA ajustado e aqui a gente faz uma quebra do que foi o impacto aqui dos imóveis vendidos no ano passado. Então, a gente, obviamente, vê uma queda aqui de um pouquinho mais de 40% em relação a 21 e 30% em relação a 29, mas se a gente expurgasse esse efeito das vendas, a gente teria um crescimento aí próximo de 10% em relação aos 2 anos. Então, significa que os ativos estão performando melhor e o G&A aqui está controlado, né? Olhando os 9 meses do ano, também a gente tem o mesmo impacto, um pouco mais expressivo aqui em 21, com crescimento próximo de 25%, expurgando, né, esse efeito da venda e muito em linha com 2019. Já o FFO ajustado, ele tem, obviamente, a gente adiciona o impacto aqui das despesas e receitas financeiras, né, do resultado, e aí, como esse ano a gente, né, desde do meados do ano passado, a gente teve um aumento expressivo da taxa básica aqui de juros, a gente teve um impacto bastante forte aqui no FFO. Então, fechamos o trimestre com 6 positivo, 71% abaixo de 21 e 33 abaixo de 29. Só para ter uma base aqui de comparação, o resultado financeiro o impacto aqui do aumento de juros foi de 17 milhões esse ano em relação a 21. Então, a gente estaria já mais de 10% acima de 21, ajustando o impacto aqui exógeno, que a gente não controla, de aumento de juros. E, obviamente, se a gente adicionasse aqui o resultado dos ativos que a gente vendeu, a gente teria um resultado bem mais expressivo. E, no acumulado do ano, a gente fecha com um FFO negativo de 7 milhões, né, com as mesmas explicações que eu acabei de dar,
versus 59 do ano passado e 33 de 19. Seguindo aqui com o endividamento, a gente fechou o trimestre com caixa de próximo de 400 milhões, uma dívida bruta de 1 bi 110 e dívida líquida de próximo de 700 milhões. A gente tem uma alavancagem de meia vez. Se a gente ajustasse aqui o EBITDA, tirando o efeito de todas as vendas que a gente realizou nos últimos 12 meses, a gente ficaria abaixo de 5 vezes, que é bem confortável, né? Lembrando que nossos covenants são 7 vezes, né, o dívida líquida sobre EBITDA. Então, a gente está bem confortável em relação à alavancagem, aos covenants. E a despesa financeira aqui, esse trimestre, um impacto especial da deflação do IPCA em 2 meses, julho e agosto, que ajudou aqui no resultado, que a gente tem uma dívida quase 400 milhões indexada ao IPCA. Então, a gente teve um alívio aqui por conta do IPCA, e nos próximos trimestres a gente deve ver uma melhora por conta dos pré-pagamentos que a gente realizou. Seguindo, para a gente ver um pouco o cronograma de amortizações, com toda essa antecipação próxima aqui de 300 milhões que a gente fez esse ano, mais 200 do que era já o fluxo de pagamento de amortizações, a gente fica com 2 anos aqui com uma boa folga aqui de caixa, né? A gente tem amortizações irrelevantes aqui nos próximos 2 anos, e o racional dessa antecipação foi o diferencial de juros que a gente tem, o custo de carrego aqui da dívida. Quanto maior o CDI, a gente aumenta esse custo de carrego da dívida. Então, a estratégia aqui foi ficar mais asset light e capital light também, para otimizar a alocação de capital. Então, a gente só vai ter uma amortização expressiva em 2025. Em relação ao perfil da dívida, né, de indexador, a gente tem 1/3 aqui em IPCA, o restante em CDI, e spread médio 1,5 em relação ao CDI e 6,5 em relação ao IPCA. Então, também é uma dívida bem compatível, o custo da dívida, um custo de dívida muito bom aqui em relação aos peers e ao nosso rating aqui de dívida. Então, pode seguir. A gente vai para as perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor pressione o botão reação e em seguida clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor digite sua pergunta no campo Q&A, seguido de seu nome e sua companhia. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão, ou simplesmente digitar sua pergunta clicando no botão Q&A. Novamente, para fazer uma pergunta, favor clicar em levantar a mão, ou simplesmente digitar sua pergunta clicando no botão Q&A. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos agora de passar a palavra ao Sr. Thiago Muramatsu, que fará as suas considerações finais da companhia. Bom, acho que esse trimestre foi um trimestre que a gente continuou evoluindo operacionalmente. Acho que é muito do que é refletido até no nosso EBITDA, né? Então, quando a gente tira os efeitos aí das últimas vendas que a gente fez, como o Hector colocou, a gente tem um crescimento operacional bem legal. O grande impacto negativo que a gente tem, e eu acho que todas as companhias que são intensivas de capital acabam sendo impactadas pelo custo de juros. Mas a mensagem aqui, eu acho que é o que a gente tem o controle, que é em fazer uma boa alocação de capital, continuar fazendo liability management e melhorando cada vez mais a nossa operação, a gente tem feito. Então, eu acho que
a gente está bem animado aqui para os próximos meses, né? Esse um mês e meio aqui, praticamente do último trimestre, ele tem sido bem positivo também. Agradeço a todos mais uma vez pela presença e qualquer dúvida pode contatar a gente aí via RI ou diretamente eu, Hector, também. Obrigado. A videoconferência da SIM está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.